Bom, hoje, 10 de setembro, nós estamos numa conversa aqui com o professor Francisco Lacaz. Lacaz, você, no momento anterior aqui, iniciou um comentário sobre esse processo, você vai me falando da sua trajetória, que se confunde com a construção da história da saúde do trabalhador aqui no Estado e no país, né? Mas você começou a falar mais, vamos dizer assim, de um ponto de vista da construção teórico, conceitual do campo, tinha citado os primeiros estudos da Tambellini, né? Sim. E aí eu queria retomar esse tema. Você, na sua tese, discorreu sobre esse processo de construção, discutindo Sim. contribuições de 3 atores que você chamou de academia, o movimento sindical e sistema de saúde. Você podia desenvolver para a gente, mas nós vamos, num segundo momento, te pedir para comentar mais, vamos dizer assim, a situação desse campo hoje, o teu olhar sobre a situação agora. Mas, nesse primeiro momento, você discorrer sobre a construção. Eu acho legal você ter colocado essa questão, porque, de fato, o trabalho de tese que eu desenvolvi a partir de 1990, lá no Departamento de Medicina Preventiva e Social, na época chamada, acho que hoje se chama Saúde Coletiva, da Unicamp, né? Como eu tinha dito, eu tive como orientador o professor Everardo Duarte Nunes, que é um sociólogo, e quando eu fui procurar para tê-lo como orientador, ele me sugeriu que, pelo que eu tinha, meu projeto era um projeto de tentar fazer uma arqueologia, né, da ideia da ideia de que realmente existiria um campo de saúde do trabalhador, e que então um dos autores que eu deveria procurar desenvolver, estudar, então, era o Foucault, né? Isso já foi uma coisa meio Foucault, né? Pesado e tal, né? Só que eu também queria fazer uma abordagem marxista, então isso foi até motivo de uma discussão na banca, né? O Ricardo Antunes estava na minha banca e falou: mas como é que você conseguiu conciliar Foucault com Marx? Eu falei: olha, eu não consegui. Isso é uma grande dificuldade, né? Mas algum tempo depois, eu posso até comentar isso, de uma certa forma eu consegui dar conta dessa discussão, né? Mas em relação ao campo, como a Tambellini já tinha mostrado em alguns estudos dela, né, a academia, a partir do Departamento de Medicina Preventiva, começava a se preocupar com essa relação trabalho-saúde. E dentro da Abrasco já tinha ocorrido alguns eventos, um deles até em 84, quando também eu participei, pelo fato de estar no Instituto de Saúde, né, e estar montando a área lá de trabalho e saúde. Foi uma discussão interessante que a Abrasco promoveu para discutir o ensino da saúde e trabalho, né, dentro das escolas de saúde, e o título até do texto que saiu ainda falava em saúde ocupacional. Aí o que a gente estava percebendo é que, de alguma forma, né, essas relações trabalho e saúde, elas tiveram uma trajetória que começa lá no século XIX, meados do século XIX, com a medicina do trabalho. Tem até uma grande discussão, até pelo professor Diogo Pupo Nogueira, que foi decano aqui da Faculdade de Saúde Pública, na tese de doutorado dele, em que ele levanta essas primeiras discussões quando os médicos eram convidados pelos empresários, especialmente na Inglaterra, para tentar atuar dentro das empresas por conta dos acidentes, das doenças que estavam ocorrendo, e ao mesmo tempo começava também a surgir uma ação do movimento sindical na Inglaterra para tentar regular o trabalho, né? Tempo de jornada, trabalho da mulher e do menor, a questão do salário, tudo isso. Então, existe uma primeira abordagem dessas relações que é uma visão da medicina do trabalho e que tem um horizonte de compreensão dessas relações que, no nosso modo de entender, é bastante limitado, né? Primeiro que é uma coisa muito empírica, de uma experiência do profissional médico, né, que atua a serviço da empresa, então com uma visão também enviesada, né, pelos interesses da empresa, e que tem como preocupação o controle da força de trabalho, né, fazer exame admissional, fazer uma seleção da mão de obra rígida, fazer o exame demissional, pouco interfere sobre
situação do trabalho em si, né, das condições de trabalho em si, da organização do trabalho, e que a partir de um certo momento também começou a própria abordagem da medicina do trabalho a não conseguir explicar o quadro de morbimortalidade prevalente, né? A medicina do trabalho dava conta das doenças ocupacionais clássicas. Tinha um papel de ocultação, né? Também, de ocultação, que é o caso da ferro. O caso da eletrocloro, da ferro-nâmara, é clássico, né? O médico escondeu os exames, não informava, afastava o trabalhador sem dizer qual era o problema que ele estava tendo, né? Então, toda essa ação da medicina do trabalho, inclusive, começou a ser questionada pelos próprios trabalhadores. Em função dessa limitação, até epistemológica, da medicina do trabalho, que atuava muito em relação à questão dos agentes, né, químico, físico e tal, surge, num determinado momento, nos anos 50 do século passado, nos Estados Unidos, a abordagem da saúde ocupacional, que traz como grande contribuição, se na medicina do trabalho é uma coisa muito empírica, né, muito aplicada, a saúde ocupacional traz o conceito de risco, né? E, de uma certa forma, tem a epidemiologia como um instrumento para assessorá-la no estudo dessas relações. E tem o higienista como o seu principal instrumento de atuação, vamos dizer assim, né? Então, isso ocorre a partir dos anos 50, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e a saúde ocupacional tem um avanço nos Estados Unidos e também influência aqui no Brasil, com vinda de alguns higienistas americanos que atuaram inclusive no SESI nos anos 50, né, fazendo levantamentos de condições de trabalho e tudo. Isso inclusive influencia a ideia da criação de um Instituto de Saúde Ocupacional aqui no Brasil, que seria depois a Fundacentro, né? Não sei se vocês têm essa ideia, né, de que houve um encontro aqui no Brasil, justamente em 1964, patrocinado pela própria OPAS, que reuniu profissionais da área, médico do trabalho, higienistas, e saiu como proposta a criação de um instituto, semelhante ao Instituto de Helsinki, né, de saúde ocupacional, que seria inclusive criado no terreno da USP, uma cidade universitária. Só que naquele mês que estava se realizando o encontro, aliás, no dia que aconteceu o golpe militar, muitos desses profissionais estrangeiros que estavam aqui no Brasil tiveram que sair às pressas do Brasil, porque alguns, inclusive, eram pessoas de esquerda, né, e que o regime estava de olho, entendeu? Então, houve um certo desvirtuamento, né, da proposta desse instituto, que depois se transformou na Fundacentro, que teve toda a trajetória na época da ditadura de ter sido presidida por militares, né, durante muito tempo a Fundacentro. Controlada pelos empresários. Controlada pelos empresários, exatamente. Inclusive o nome dele, né, que é o Jorge Duprá Figueiredo, né, que era ligado à Fiesp, foi dono daquela Nadir Figueiredo, de vidro, né? Inclusive dizem que ele foi um cara que financiou a tortura. Existe essa denúncia. Então, coisa, quer dizer, para a gente ver que sempre estamos no conflito, né, na contradição capital-trabalho o tempo todo, né? E a saúde ocupacional, então, trouxe alguns avanços, mas ainda muito naquela ideia do risco como algo probabilístico, às vezes como perigo, né? E como fator isolado. Exatamente, como uma coisa que... O ruído faz isso. Exatamente, não existe a interação das várias situações de exposição, né? A ponto, inclusive, do Jaime Breio dizer que, na visão dele, na indústria capitalista, a ideia de risco como probabilidade não se aplica, porque o risco está presente o tempo todo. Então, o acidente ou a doença vai acontecer, é questão de tempo, não é? O acidente deixa de ser algo acidental para ser previsível, né? O Breio tem um texto que ele fala dessa discussão, onde ele, inclusive, diz da dupla dimensão do trabalho, né? Que o trabalho pode ser tanto alguma coisa que protege a sua saúde, se você tiver no trabalho em condições, né, que permita a sua criatividade, a sua potencialidade, como pode ser algo que é semelhante ao tripalho, né, que é o aparelho de tortura. Então, os limites também da saúde ocupacional começaram a ser observados,
E aí, nos anos 70, né, meados dos anos 70, começo dos anos 70, começa a surgir uma discussão, a partir inclusive do grupo da Asa Cristina Laurel, né, da Universidade Autônoma do México, da Xochimilco, em que se coloca a questão de que precisava haver uma revisão nas formas de apreensão dessas relações trabalho e saúde, e que tinham como referência a ideia da determinação social do processo de saúde e doença, que é algo muito caro à saúde coletiva aqui no Brasil, né? E dentro dessa ideia de determinação social, qual era o papel do trabalho na mortalidade das populações? Então, o Facchini até tem um texto interessante que ele vai tentar discutir o que é essa ideia de determinação social, né? E ele coloca, num livro até que foi publicado em 1994, teve a Liz Esther Rocha na organização, acho que vocês conhecem. Isso é trabalho de gente? Isso, exatamente. Que é um livro também importante, né, dos anos 90, bastante importante de ser, inclusive, resgatado, né? E o Facchini tem um capítulo nesse livro que ele tenta discutir essa ideia de determinação, e que ele dá a entender para a gente de que a ideia de determinação é de que a causalidade tem determinações que têm uma certa hierarquia, né? Então, umas são mais importantes do que outras, né? Aquela ideia da aparência e da essência do Marx, né? E ele diz, então, que na ideia da saúde do trabalhador, o trabalho é uma das causas importantes na determinação do processo de saúde e doença, talvez uma das principais. Coisa que, em geral, a própria academia, né, quando a gente faz graduação, essa discussão passa longe, né? A discussão do trabalho relacionado com saúde. Na medicina, então, né, a minha experiência, quando eu fiz o curso de medicina, eu tive, acho que 30 horas de medicina do trabalho num curso de 6.000 horas, né? E se você pergunta para as pessoas de enfermagem, nem lembro disso, né? Psicólogo, isso aí a gente discutia era organização e métodos, né? Controle, engenheiro também, né? Coisa de... Então, a gente percebe que essa questão das relações trabalho e saúde, até para a formação dos profissionais, é uma questão de classe, né? Não é interesse discutir isso, muito menos pelo viés de pensar o trabalho como algo importante na saúde e na doença. Só um parênteses aí. Eu acho que essa questão da determinação, a formulação da Laurel, ela vai falar, bom, o trabalho é determinante e vai gerar o processo de desgaste. Sim. Né? Fala de cargas também, da né? carga, né? Ela está relacionada a uma carga que vai levar a um desgaste. Sim. Eu acho que um nó que ainda existe hoje no campo é como o trabalho é determinante. Né? As metodologias que a gente tem de apreensão que possibilita essa ligação entre o macro, né? O processo de trabalho no sistema capitalista tem essa coisa da expropriação e tal, então ele tem uma explicação macro. Mas o micro tem uma lacuna. Como que ele determina? Né? A singularidade, né? Então as pressões, como é que... Então esse olhar mais micro, né, que poderia fazer essa mediação, eu acho que ficou uma lacuna muito grande, né, que a gente foi atrás da ergonomia, por exemplo, para tentar suprir essa questão, uma visão que faça essa mediação. Né, porque a explicação macro, ela é genérica, ela se aplica a tudo, mas ela, ao mesmo tempo que ela explica tudo, ela explica pouco. Eu acho que tem um buraco aí, que você tem razão. Primeiro que toda essa formulação foi feita em cima do trabalho industrial, né? Todo o material da Laurel é numa grande siderúrgica, né? Breio também trabalha com a coisa mais do trabalho industrial. Então, você traz a discussão do processo de trabalho do Marx, muito calcado também da experiência do trabalho industrial. Então, tem um buraco que é como é que transfere essa discussão para o setor de serviços hoje. Né? Isso é um ponto. A ideia de mesmo processo... industrial, né? Pois é. Mesmo industrial. O que eu acho que tem aí uma contribuição importante, e aí essa influência francesa no Brasil é importante, né? É justamente o setor da área psi, que vai trazer alguns aportes importantes para a gente entender essas relações, né? E aí eu acho que o Dejur tem uma contribuição legal,
que é didática, mas eu acho que ela é muito interessante porque, em geral, quando se fala de trabalho, se fala de condições de trabalho, né? E aí está junto tanto as condições físicas, de ambiente e tal, como a questão da organização do trabalho, que é a questão do ritmo, né, do sentido do trabalho, das relações de poder, da hierarquia, né? E o De Jure ele separa isso de uma maneira didática que eu acho interessante para a gente entender e tentar raciocinar sobre as determinações e as influências, né? Então, nesse sentido, quando ele diz que, para ele, a organização do trabalho está muito mais ligada com as relações de poder, né? Com a questão da duração da jornada, com o ritmo, com a questão dos turnos, com a hierarquia, com as exigências do trabalho, né? Eu acho que é uma contribuição interessante, inclusive para a gente explicar as doenças psicossomáticas, as doenças mentais, né? Que hoje são muito prevalentes e talvez seja a grande morbidade hoje presente. Coisa que a medicina do trabalho vai explicar muito pouco, né? Porque fica muito em cima do agente, e a própria saúde ocupacional, dos seus limites, na ideia de risco e também de exposição, né? Então eu acho que existe ainda a necessidade de aprofundar essa discussão. Eu acho que teve uma contribuição interessante de um setor da sociologia do trabalho, especialmente na questão do trabalho em serviço, né? Pegando a ideia do processo de trabalho do Marx, existe uma tentativa de explicar as relações entre trabalho e saúde no setor de serviço com 3 conceitos. Um de copresença, contemporaneidade, se é esse o termo que a gente pode usar, e já vou lembrar o próximo. O que eles querem dizer com isso? De que o trabalho em serviço não tem, ou pelo menos os serviços, né, de saúde, de educação e outros, não tem o momento da circulação da mercadoria. Quer dizer, a consulta médica, por exemplo, ela é consumida ao mesmo tempo que ela é produzida, né? E isso exige uma relação intersubjetiva muito intensa, porque se você quiser ter uma consulta médica que seja efetiva, você tem que, inclusive, se policiar na sua linguagem, na forma de se dirigir ao cliente, né, no tipo de orientação que você vai dar. Então isso também exige uma certa demanda psicológica, psicoafetiva muito intensa. E vai depender da resposta do outro. Exatamente. E se o outro realmente incorporou aquilo que você está orientando. Exatamente. Né? Então isso eles chamam de coprodução, é outra questão que hoje a gente tem muito em função da própria internet, né? Quer dizer, o indivíduo vai numa consulta médica, falando mais especificamente na nossa área, ele já mais ou menos quer saber os exames que ele vai pedir para o médico, né? Ele já leu lá no Dr. Google que o que ele está sentindo pode ser isso, conversou com o vizinho diz, toma tal remédio, faz tal exame, não sei o quê. Então essa coisa da coprodução, quer dizer, o cara já leva as demandas para o médico e aí o papel do médico é tentar demover o indivíduo de que ele não precisa fazer aqueles exames ou tomar aquele remédio, né? Então isso é uma coisa interessante. E também a questão da presença da clientela na demanda do serviço de saúde, quer dizer, a fila. Então a fila é alguma coisa que também pressiona o serviço, pressiona a demanda, né? Então traz uma série de consequências. E tudo isso, no limite, levam a um desgaste mental, vamos dizer assim, né? No sentido de demandas mais psicoafetivas que você tem que se envolver nessa relação, né? Eu vou te pedir mais, talvez até para voltar um pouquinho naquela linha de raciocínio que você vinha fazendo antes, da construção desse campo. Como é que chega a saúde do trabalhador? Você chegou lá na contribuição da Laurel, e aí houve essa questão que a gente abriu esse parênteses aqui. Mas tentando voltar ao parágrafo anterior. Né? Não, então, aí eu acho que tem inclusive uma contribuição também da Laurel enquanto socióloga, porque a Laurel é médica e socióloga, né? E em que ela escreve um capítulo num livro organizado pelo Everardo, que foi meu orientador, em que ela vai falar de como é que, do ponto de vista das forças sociais, essa discussão do trabalho e saúde também toma uma dimensão diferenciada. Aí ela vai falar
de que essa discussão, por um viés crítico, né, ela se dá também porque existe um ator social que é a classe operária industrial urbana. E a questão da saúde do trabalhador, basicamente, é uma questão nossa, né, brasileira, da América Latina, se a gente quiser ser um pouco mais abrangente. Você não tem esse termo, né, na Europa, nos Estados Unidos, né, até workers' health, né, não existe isso, né. Talvez medicina social aplicada, né, saúde de trabalho. Então é uma coisa muito nossa, né, e ela vai dizer que o momento em que essa classe operária industrial urbana se constitui é justamente no começo dos anos 70, né, quando o Brasil, por exemplo, deixa de ser um país agrário para ser um país urbano, né, em que a industrialização começa a ter um incentivo maior e tal. Então tem um ator social importante, que são os trabalhadores urbanos, que começam também a se envolver com essa discussão. Quer dizer, o DIESAT, de alguma forma, é fruto disso, né? Quando o sindicato, depois que a ditadura começa a perder a força, né, no sentido da repressão e tal, os sindicatos começam a se voltar para essa discussão também. Então, existe, do ponto de vista da sociedade, esse ator social importante que também vai demandar alguma coisa para formulação no sentido de incorporar demandas que eles trazem. E uma característica fundamental do campo, né, saúde do trabalhador, é de que o campo incorpora o conhecimento do trabalhador, né? O trabalhador é fundamental para você, inclusive, atuar dentro da perspectiva dessa abordagem. E aí, nesse sentido, o modelo operário italiano também contribui muito para essa discussão, né? Porque o modelo operário italiano é algo que expressa uma demanda dos trabalhadores italianos, lá nos anos 60, 70, no sentido de atuar em alguns setores da produção, especialmente o setor metalúrgico, né, no norte da Itália, e que traz aqueles 4 princípios, vamos dizer assim, né? A não delegação, quer dizer, eu não vou delegar para o técnico um papel que é meu, né? A questão dos grupos homogêneos de risco, a ideia daqueles 4 fatores, né, de exposição, quer dizer, é aquilo que você tem tanto em casa como no trabalho. Então a questão da luz, da poeira e tal, né? A situação que você tem só no trabalho, que é a questão da radiação, da exposição aos agentes químicos, né? A situação ergonômica, da questão da relação homem-máquina, e a questão dos aspectos psicossociais, né? Então, depois a Laurel vai ampliar isso. Quer dizer, vai dizer que não é agentes, mas vão ser cargas, né? E aí ela vai tentar também articular que as cargas interagem entre si, né? Tem um sinergismo, né? Então, a crítica dela é muito interessante porque ela vai falar que o modelo operário italiano, né, na verdade, ele se apropria do conhecimento da higiene. Exatamente. Ele fala, bom, o que tem de conhecimento hoje é o risco físico, químico, biológico, né? Eles nem falam biológico, né? Mas então, que era o conhecimento científico da época. Sim. Né? Que os operários vão lá e falam, bom, então a gente tem que categorizar, fazer o mapa com esses, com esses agentes e tal. A Laurel vai falar, bom, eles nesse sentido, eles não criaram algo novo, né? Eles reproduziram o conhecimento já existia na visão antiga. O algo novo vai ser esse aspecto psicossocial, porque quem de fato foi um intelectual de grande importância na proposta do modelo operário foi o Ivar Odoni, que era psicólogo, né? Então ele vai trazer uma abordagem também na área de si. E o quarto grupo de agentes ou de fatores são os aspectos psicossociais, que o modelo operário incorpora ainda incipiente, né? Mas ainda nessa visão fragmentada. Então, mas mostra a necessidade de discutir ritmo, discutir hierarquia, né? A questão das relações de poder. Claro, e a Laurel amplia essa discussão, né? Inclusive ela vai trazer toda a discussão da ideia do tempo de estudo que você precisa ter para mostrar, por exemplo, a questão do câncer, né? Quer dizer, o câncer vai mostrar, a exposição foi hoje, mas ele pode aparecer daqui a 30 anos, né? Então tudo isso é muito complexo para você, inclusive, fazer nexo. E ela vai dizer também que as grandes demandas dos sindicatos nessa discussão era para tentar negociar com o capital,
Né? Eles queriam ter um apoio do grupo da área técnica, do conhecimento científico, para poder, inclusive, fazer um embate, fazer a discussão. Né? Então, nesse sentido, a gente retoma essa questão na tese. Na questão do movimento operário italiano, você estava falando quais características da não delegação, dos grupos homogêneos, a validação consensual e essa abordagem por esses grupos de risco, vamos dizer assim, né? Em que incorpora a ideia dos riscos psicossociais. Que depois a Laurel vai falar de cargas psíquicas, né? De cargas mentais, de cargas químicas, físicas e da interação dessas várias cargas. Eu vou te pedir, como a gente sabe que esses são conceitos que alguns colegas, talvez alguns dos novos atores no campo não dominem bem, né? Essas ideias da não delegação, da validação consensual, como é que elas foram primeiro discutidas aqui entre nós? Então, como eu já tinha comentado, né, o Giovanni Berlinguer tem uma grande influência aqui no Brasil, tem um livro dele, que chama Saúde na Fábrica, né, que ele vai, inclusive, vai recuperar a experiência do modelo operário na Itália, justamente no norte, na região de Turim, né, onde, inclusive, ele faz um histórico dizendo, olha, a realidade italiana dos anos 60, começo dos anos 50, anos 60, era de você reivindicar os adicionais de insalubridade. Era essa a demanda sindical. E essa questão muda de qualidade quando os trabalhadores começam a assumir a ideia do modelo operário. Né? E aí ele mostra que existe uma queda de acidente de trabalho que ele associa, particularmente em alguns setores metalúrgicos, por exemplo, que ele associa com essa ação sindical. Né? Então, o modelo operário é algo que permite que os trabalhadores definam como é que eles vão estudar aquela realidade de trabalho e transformá-la, tanto que tem uma influência grande do Paulo Freire. Não sei se vocês já leram sobre isso, tem um artigo de uma pessoa que trabalhou com o Paulo Freire e depois quando Paulo Freire se exilou na Europa, foi um grupo de pessoas com ele, né? E algumas pessoas que trabalhavam com Paulo Freire também assessoraram os sindicatos italianos nessa discussão. Inclusive aquela demanda que eles conseguem, porque foi uma coisa revolucionária essa experiência italiana, né? Eles têm inclusive hoje não existe mais isso, depois a gente pode até discutir por que não existe mais, né? Mas eles naquela época conseguiram inclusive negociar um período da jornada de trabalho de 150 horas anuais dentro da jornada de trabalho em que eles poderiam fazer capacitação dentro da empresa. Então parava a produção durante um período que seria de 150 horas num ano para poder discutir, inclusive, a contradição ao capital trabalho, quer dizer, era dentro da empresa para botar o empresário ali para ser pressionado e questionado, né? Então foi realmente um avanço muito grande. Aqui no Brasil, isso teve alguma repercussão, talvez o próprio Diesat, né, de alguma forma incorpora essa discussão, promove muitos cursos, né, de CIPA, cursos de agentes sindicais nessa área, produz algumas pesquisas interessantes, que se a gente for levar no limite, tinham esses 4 princípios, né? Eu me lembro que nós fizemos uma pesquisa muito interessante com os metroviários aqui de São Paulo, em que a gente desenvolveu um questionário junto com eles, junto com os trabalhadores, né? Que são pessoas de nível, né? Em geral, o metroviário é um pessoal que tem formação até graduada, né? E eles desenvolveram um questionário em que eles mesmos aplicaram nos seus colegas de trabalho e que, ao mesmo tempo, houve a contratação da Faculdade de Saúde Pública para fazer o estudo pelo metrô. Correu junto essa pesquisa, entendeu? E chegou um momento que eles, inclusive, questionaram o formulário que a Faculdade de Saúde Pública apresentou para eles aplicarem. Falaram, não, nós temos um outro questionário. Nós vamos usar esse aqui, entendeu? Ou delegação. Exatamente. Então não é para vir lá de fora com o questionário pronto e a gente vai aplicar. Não é assim. E a demanda deles era para, inclusive, chegar a uma proposta para negociar com a empresa do metrô para mudar o período de turnos.
E eles conseguiram ganhar a demanda, né? Diminuiu o tempo de trabalho na linha, entendeu? Ficar um tempo mais fora daquela estresse Porque eu não sei se você sabe, mas a linha norte-sul do metrô ela é toda automatizada. Ela não precisaria ter o condutor. Ela é controlada por computadores, né? Inclusive alguns deles, alguns metroviários, nessa pesquisa ficou bem claro que eles não usam metrô. Não conseguem andar de metrô, os caras. A gente associou isso a algumas situações em que o cara que estava controlando a linha através do computador presenciou um suicídio. Porque aí o cara se sente culpado, né? Porque ele não conseguiu parar o trem na hora que o cara se atirou na linha. Então isso cria uma situação de, né, uma certa realidade Fizemos também uma pesquisa interessante, essa da não delegação, no caso dos metroviários, muito claro, né? Dizendo, olha, nós vamos usar um outro questionário. Esse aqui não serve. Tem que ser baseado nesse aqui que nós já estamos usando, que o DIESAT discutiu e tal. Uma outra pesquisa que a gente fez também foi com o sindicato dos aeronautas. Uma pesquisa nacional, porque o sindicato dos aeronautas ele é um sindicato de caráter nacional, né? E a demanda deles era você fazer um estudo para a reivindicação de ter alojamento individual nos voos de longa duração dentro do Brasil. Que você precisasse pousar, pernoitar, melhor dizendo, né? Pousar o avião, pernoitar. Então, um voo Porto Alegre-Manaus, em geral, o cara tinha que pernoitar. E aí, eles pernoitavam num quarto onde estavam o comandante do avião, o comissário e os caras que eram subalternos, entendeu? E aí se reproduzia dentro do quarto a mesma hierarquia que tinha dentro do avião. Então, eles citavam coisas assim, não sei se querendo dourar a pílula, mas diziam assim, às vezes a gente pegava um comandante que professava a religião islamita, e aí o cara ficava rezando para Meca amanhã, desde as 2 horas da manhã, e a gente tinha que ficar ouvindo aquilo, entendeu? Então, era uma relação muito complicada, né? E aí a gente fez também uma pesquisa, onde aplicamos questionários com eles e tudo, e daí foi conseguido, porque eles já tinham essa coisa do pernoite em quartos individuais nos voos internacionais. Mas nos voos dentro do Brasil, isso não era, as empresas não aceitavam, entendeu? Então isso foi uma reivindicação também que eles conseguiram. Então, de uma certa forma, não digo que foi o modelo operário italiano, mas alguma coisa de que não vamos delegar, né? Vamos ter uma assessoria para peitar as empresas a partir do conhecimento científico, né? Então tudo isso, de alguma forma, também repercutiu aqui no Brasil, né? Ainda nesse enfoque da construção da saúde do trabalhador, você fizesse uma consideração sobre, vamos dizer assim, agora a construção, vamos dizer, mais jurídico-institucional, o momento em que esses termos, né, a saúde do trabalhador, a expressão é formalmente incluída na Constituição Federal, depois na lei. Acho que foi o papel das conferências, né? Conferências, sem dúvida. Essa construção aí mais institucional, porque talvez o que hoje, quando a gente fala em saúde do trabalhador, você já tem uma certa referência, né? Que se pensa no campo dos serviços. Sim. E como é que você viu esse processo, seja, vamos dizer assim, do ponto de vista de concepção e do ponto de vista de realização, né? Sim. Qual seria a relação aí entre a intenção e o gesto? Sim. Pois é, o que eu procurei também pegar na minha tese era mostrar que havia então essa ação do movimento sindical reivindicando melhoria de condições de trabalho, a ideia da saúde não se vende por dinheiro, essa coisa toda. Então era um ator social importante que demandava, né, essa questão da próprio conhecimento científico, tanto que o livro do DIESAT, o segundo livro, né, Insalubridade, Morte Lenta no Trabalho, tem um capítulo que se chama As Formas Sutis de Adoecimento pelo Trabalho, que era justamente tentar trazer a discussão da doença mental, onde o nexo era
praticamente inaceitável, né? Não existe nexo, isso aí é problema individual, familiar, genético, blá blá blá, né? Então é uma questão que o movimento sindical traz para a gente enquanto técnico, né? E que a gente talvez tenha sido, posso estar enganado, mas uma das primeiras formulações aqui no Brasil que traz essa discussão, né? A própria academia não estava muito preocupada com isso naquele momento, isso foi em 88, né? 89. Então, assim, as conferências, o Rodolfo lembrou, né? Teve 86, depois 92, 94, depois 2005, né? Então as conferências, de alguma forma, trazem, tentam incorporar essa discussão, no sentido, inclusive, de isso aparecer na legislação, e a Constituição brasileira incorpora isso, né, como um conceito de saúde do trabalhador que é muito pragmático, né, um conceito de saúde do trabalhador deve pensar nas relações e tal, e envolve a vigilância, envolve a assistência, né, uma coisa bem pragmática. O que também, na minha tese, eu procurei estudar era como é que esses conceitos que Laurel, Tambellini, né, a ideia de determinação, estavam influenciando na produção acadêmica. Então, eu levantei as teses e dissertações aqui da Faculdade de Saúde Pública, de 67 até 1994. Né? A primeira tese, inclusive, foi do professor Diogo Pupo sobre o Serviço Médico de Emprego, né, em 67. Então, eu levantei, e daí mostrava que se havia, num primeiro momento, muita influência da ideia da saúde ocupacional, da medicina do trabalho, já no começo dos anos 90, a influência da ideia de processo de trabalho, de determinação, do papel do trabalho na mortalidade, da ideia da própria ideia de carga, de desgaste, começava a aparecer já nas teses e dissertações. Isso eu fiz até 94, depois não sei se alguém continuou, mas até aquele momento estava havendo uma influência já importante das formulações, né, de Laurel, Breio e outros nas produções acadêmicas, particularmente de teses e dissertações. Então, essa discussão, de alguma forma, incorporada na Constituição e na Lei 8080, né, ela traz algum grau de, vamos dizer, que o Foucault chamaria, né, de formações discursivas, né, que se expressam em leis, decretos, projetos, né, estudos, e que estão, de alguma forma, representadas nas práticas discursivas, que são as instituições que começam a incorporar essa discussão. Então, os departamentos de medicina preventiva, eu me lembro que o livro do Diezati, esse de que adoece e morre os trabalhadores, ele foi adotado no exame de seleção para mestrado na Unicamp. Ele foi um livro indicado como leitura obrigatória para quem ia fazer um mestrado, entendeu? Então, de alguma forma, a própria academia também acaba sendo envolvida por essa discussão que os trabalhadores também já desenvolvem, tudo. Então, em relação a essa incorporação, né, da discussão na legislação e nas instituições, a gente vai ter aí uma série de leis, decretos, portarias, né, sobre vigilância, em 1998, né, sobre a questão dos programas, quando vem a Renasce. Então, tudo isso vai criando um caldo de cultura que, de alguma forma, coloca na ordem do dia a discussão dessas relações por um viés, né, que envolve a participação dos trabalhadores e que, de alguma forma, a relação Estado, sociedade, num regime democrático, depois, né, com a abertura democrática, com a nova Constituição, espelha essa nova realidade, né, da abertura e da participação dos sindicatos nessa discussão. As centrais sindicais, de alguma forma, também se envolvem nisso, mas aí, depois eu posso falar, acho que vocês sugeriram também que eu falasse sobre o campo hoje, né? Talvez deixar para um segundo momento, mas existe também uma certa tensão da atuação das centrais sindicais nessa área, especialmente em relação ao Diezati, né?
E aí o que a gente pode dizer é que houve todo um avanço da legislação no sentido de incorporar essa discussão até chegar na política nacional de saúde do trabalhador, saúde e segurança do trabalhador e na política de saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? Quer dizer, isso de alguma forma espelha todo o acúmulo que houve desde os anos 70 até o começo dos anos 2010, né? Em 2011, 2012 que é sancionada essa política. Agora, isso não quer dizer que você tenha política e a coisa vai funcionar, né? O Berlinguer falava muito a ideia de consciência sanitária, né? Quer dizer, o que é consciência sanitária? É você saber que a saúde é um direito. Agora, acho que não é o fato dela estar na lei que ela está garantida se você não brigar, se você não se organizar para exigir esse direito, né? Então, essa ideia de consciência sanitária eu acho muito relevante do ponto de vista de que tudo isso envolve uma luta política por direitos, por, né, uma série de avanços que eventualmente você pode incorporar. E o que, de uma certa forma, espelha todo esse acúmulo foi a possibilidade de ter uma política nacional, né? Agora, como é que isso hoje se dá, né? Que tipo de... Que é o próximo capítulo. Pois é, como é que isso de fato se realiza, né? Aí é uma grande discussão, né? Você não vai escapar dela.